Olá moçada, eu sou o professor André Braga, você está no Acerte. Conforme prometido, hoje nós vamos corrigir a prova de Geografia da SpaceX 2020. Solta a vinheta. Então moçada, nós vamos corrigir o modelo E da prova de Geografia da SpaceX 2020. Portanto, se você tem outro modelo aí, cuidado com a sequência das questões, ok? No modelo E, a questão 21 é essa aí, ó. A fronteira pode ser definida como epiderme do Estado. Dependendo do contexto e dos meios disponíveis, ela apresenta uma permeabilidade maior ou menor. Considerando aspectos como as características gerais do território nacional, a legislação em vigor e os programas governamentais implementados nas fronteiras, analise as alternativas a seguir. 1. O Sistema Integrado de Monitoramento das Fronteiras, SISFRON, tem o objetivo, dentre outros, aumentar a presença do Estado nas faixas de fronteira marítima e terrestre, especialmente na Amazônia. Bom, moçada, é o seguinte, como vocês podem observar aí na tela, eu coloquei um trecho do propósito, do objetivo do SISFRON, que inclusive está contido no site do Exército. Se você for lá no site do Exército e colocar SISFRON, ou SISFRON no caso, né? Pode botar no Google, sem problema nenhum. Você vai cair direto no site deles. Vai estar lá. Propósito é fortalecer a presença e a capacidade de monitoramento e de ação do Estado na faixa de fronteira terrestre. Portanto, esta opção deveria estar errada, porque, na verdade, cuida da fronteira terrestre. Porém, a opção no gabarito oficial está tida como correta. Pois bem, já passou o período de contestação. Eu acredito que essa questão deveria ser anulada, vamos ver o que a banca da SpaceX questiona sobre isso, mas, enfim, ela está como correta, colocando marítima e terrestre. No meu entendimento, a partir do que o próprio Exército coloca, a SpaceX é do Exército, o SISFRON é do Exército, então deveria estar errada. Mas ok, vamos continuar. Número 2. A Constituição Federal de 1988 proibiu a demarcação de terras indígenas na faixa de fronteira, por razões de segurança nacional. Moçada, também como vocês podem ver aí em vermelho na tela de vocês, tanto o artigo 231 e o artigo 20 da Constituição Federal, assim como o decreto 1775 de 1996, essas legislações aqui trabalham com a ideia de demarcação de terra indígena. Nenhuma das três legislações proíbe a demarcação de terra indígena na fronteira. Ela orienta. Ela diz como deve ser, mas nenhuma dessas três legislações proíbe. Portanto, essa está errada. 3. Grande extensão territorial, povoamento rarefeito, carência de recursos econômicos e humanos e dificuldade de acesso são fatores que concorrem para a porosidade das nossas fronteiras e a ocorrência de inúmeros ilícitos. Perfeito. Ok. Moçada, sobretudo sob a perspectiva do Exército, lembrando que essa banca é do Exército, portanto, a gente tem que trabalhar sob esta perspectiva. A fronteira, principalmente amazônica, mas a fronteira como um todo, mas principalmente a amazônica, ela é muito porosa, ela tem muitos buracos. E isso, para o Exército, em relação à segurança nacional, de defesa do território, é muito preocupante. Sempre foi, na verdade, né? Das últimas décadas em diante, tem tido uma preocupação ainda maior com a fronteira amazônica, por exemplo, né? Que é como tem um povoamento muito rarefeito, ou seja, pessoas morando muito em comunidades muito longe uma das outras. Então, isso causa uma problemática para a segurança nacional a partir da vulnerabilidade dessas fronteiras. Então, letra 3 correta. A princípio, 1 e 3, a gente já mataria letra B. Lembrando que, na minha visão, a número 1 tem que ser anulada. Mas ok, vida que segue. Mas vamos ver por que a 4 estaria errada. Fundamental a defesa do território nacional, a faixa de fronteira do Brasil tem uma largura de 100 km. Não são 100 km não. Continua. E é regulada por legislação federal específica, que normatiza a propriedade, o uso do solo e a exploração econômica. O erro dela está nessa informação. A largura da fronteira, da zona de fronteira no Brasil, na verdade é de 150 quilômetros. Olha como foi específica essa questão, né? Muito difícil, por sinal, mas ok. Então, nesse caso, questão 21 deveria ser anulada, não sendo letra B. Lembrando, modelo E. Questão 22. Em um novo capítulo do acirramento das tensões entre Estados Unidos e Irã, Teherã anunciou nesta quinta-feira que derrubou um drone americano que teria invadido seu território.
Washington alega que o equipamento estava em espaço aéreo internacional e o governo iraniano respondeu levando o caso à ONU. O incidente, relatado acima, ocorreu no Estreito de Hormuz, no Golfo Pérsico. Sobre as características gerais dos países banhados por esse estratégico Golfo, é correto afirmar que, número 1, somadas as reservas existentes dos países banhados pelo Golfo Pérsico, perfazem a maior concentração de hidrocarbonetos do mundo. Moçada, hidrocarbonetos é petróleo nesse caso aí, beleza? Então, de fato, tem ao redor dessa localidade, desse golfo, uma região a mais rica de petróleo no planeta. Portanto, o número 1 está correta. 2. A implantação de um regime democrático com eleições diretas foi o maior legado da ocupação dos Estados Unidos, que devolveu a estabilidade ao Iraque. Volta aqui para mim. Moçada, de fato, o Iraque hoje ele tem um regime político que não é mais aquela ditadura do Saddam Hussein. De fato, hoje é um parlamentarismo mais ocidentalizado. É verdade. Agora, o que não tem lá é estabilidade. São 3 povos que sempre brigam entre si. Curdos, xiitas e sunitas. Os curdos nem pertencem ao Iraque, eles querem. Eles querem fazer um país próprio chamado Kurdistão. Isso vai ser foco de uma outra aula pra gente. Pois bem, então, esse finalzinho, o problema é, devolveu a estabilidade ao Iraque. Em termos políticos internos, obviamente, de maneira bastante torta, que ninguém quer, durante a ditadura de Saddam Hussein, baseado no medo, baseado nas ameaças, havia mais estabilidade interna do que hoje. Portanto, não é verdade que o Iraque hoje esteja estável politicamente. 3. Com uma população de aproximadamente 24 milhões, os curdos estão localizados majoritariamente nos territórios ocupados pelo Iraque e pelo Irã, onde contam com elevado grau de autonomia política. Moçada, não. Eu acabei de falar para vocês que os curdos querem, inclusive, fazer um próprio país. Por quê? Porque eles não têm autonomia nos países onde eles estão presentes. Tanto no Irã, quanto no Iraque, quanto na Síria, né? Então, o finalzinho dessa coloca ela como errada. 4. O Irã não é um país árabe, é verdade. Ele é persa. E a sua população é de maioria xiita, também verdade. Em 1979, a Revolução Islâmica transformou em um dos principais opositores dos Estados Unidos e de Israel. Pois bem, então, moçada, número 1 e número 4, portanto, letra E. Vamos para a questão 23. Em fevereiro de 2019, o mundo foi surpreendido com um ataque de aviões em solo paquistanês. A animosidade entre esses dois países asiáticos é expressa territorialmente. Veja o desenho abaixo, né? Assim, é fundamentado o temor de uma escalada de crise sobre a conflituosa relação indo-paquistanesa. É correto afirmar que, número 1, apesar de serem considerados, segundo a ONU, países em desenvolvimento, ambos dispõem de artefatos de destruição em massa. Moçada, é o seguinte, eu vi alguns alunos e algumas pessoas dizendo que essa estava errada. Não está errada. E o argumento dessas pessoas era de que o Paquistão não era um país em desenvolvimento. Ok, beleza, mas desenvolvimento significa economia. E quem trabalha com economia não é necessariamente a ONU. Mas, por exemplo, tem relações, listas de países em desenvolvimento feita pelo FMI, por exemplo, que coloca o Paquistão como um país em desenvolvimento. A última, de 2017, está lá muito claro, Paquistão como país em desenvolvimento. Portanto, essa está ok, perfeita. E ambos, mesmo em desenvolvimento, têm bomba atômica, né? 2. Mahatma Gandhi, líder que organizou diversas campanhas anticoloniais, ciente das incontáveis divergências entre muçulmanos e hindus, apoiou a transformação da fronteira entre dois países, que passou de religiosa para política. Moçada, é uma meia-verdade essa número 2. Embora Gandhi de fato soubesse que tinham conflitos históricos bastante enraizados na sociedade, tanto hindu quanto muçulmana, que depois deu origem à paquistanesa, ele era favorável a uma correlação maior entre os dois, uma relação melhor entre as duas comunidades, digamos assim, religiosas, dentro do mesmo país. Dentro do mesmo país. De fato, ele foi assassinado por um hindu radical que o culpava
pela separação do Paquistão em relação à Índia. Isso também é verdade. Porém, não é que ele defendia essa separação. Ele defendia uma relação mais harmônica. Então, é uma meia-verdade. Essa questão está bem dificilzinha também, viu? Número 2, errada. 3. Perdura até hoje o rígido padrão de alianças construído durante a Guerra Fria, colocando em campos opostos o eixo Nova Delhi-Moscou, Islambad-Pequim. Moçada, rígido, o erro dela está na sua essência. Rígida aliança dos tempos da Guerra Fria, esquece. Guerra Fria acabou em 89 e 91 ali. Queda do Muro de Berlim em 89, fim da União Soviética em 91. De lá para cá, as alianças geopolíticas estão se misturando. A Rússia voltou a ser um player internacional, como dizem hoje em dia. Ou seja, rígida aliança da Guerra Fria, esquece. Tá? Então, essa está errada também. 4. A rivalidade indo-paquistanesa tem como um dos seus principais focos a disputa pelo controle da Caxemira, ok, região habitada por maioria muçulmana e encravada no Himalaia, na fronteira entre os dois países. Perfeito. Então, letra D, número 1 e número 4. Agora vamos para a questão 24. A Amazônia é a maior fronteira tropical do mundo. Estende-se por mais de 8 milhões de quilômetros quadrados e por diversos países sul-americanos. Por esse bioma, é correto afirmar que 1. No Brasil, a floresta ocupa áreas de 9 estados da Federação: Acre, Amazônia, Amapá, Maranhão, Mato Grosso do Sul... Parou. Mato Grosso do Sul, não. Moçada, norte do Mato Grosso tem bioma amazônico. Não o Mato Grosso do Sul, que fica muito mais embaixo. Beleza? Então essa está errada. Número 2. A variação topográfica é responsável pela existência de 3 estratos de vegetação de mata: de igapó, de várzea e de terra firme. Moçada, veja esse desenho aqui que eu coloco para vocês. Não é a topografia, ou seja, a altitude aí do terreno. Percebam que no local da mata de igapó é a parte mais baixa. Mata de várzea tem uma altitude média, fica parte fora da água, parte dentro da água, e a mata de terra firme, por ser um local mais alto, fica fora da cheia. Portanto, a número 2 está correta. É a variação topográfica que é responsável pela existência desses 3 estratos de vegetação. Beleza? Número 3. A exuberância da vida vegetal da Amazônia reflete a alta fertilidade dos solos, em geral de textura argilosa e com elevado teor de matéria orgânica. Moçadinha, é uma baita contradição, digamos assim, lógica, né? Mas é verdade que o solo amazônico é pobre, apesar da gigantesca biodiversidade que tem no local. Mas o solo em si da Amazônia não é rico, é pobre. Então essa está correta. Vamos para o número 4 agora. Trata-se de uma floresta latifoliada, ok. Perene, ok também. Hidrófila, ok também. Que abriga também enclaves de campos, cerrado e até mesmo caatinga. Moçada, essa também é uma aparente contradição, né? Como é que pode ter enclaves de cerrado na floresta amazônica? Sim, é um ponto fora da curva, é verdade, mas existe esse ponto. Uma questão bastante difícil, como as outras também. Essas questões assertivas, elas têm uma, pelo menos até agora nessa prova, pelo menos uma bastante conteudista, bastante detalhista, o que eleva o grau de dificuldade dessa prova de maneira muito maior que em relação ao do ano passado, por exemplo, né? Então, opções 2 e 4 corretas, letra D. Vamos para 25. Um professor de geografia, ao iniciar sua aula sobre o continente europeu, apresentou o seguinte mapa aos alunos, esse mapa aí de baixo. Após a observação do mapa, o professor pediu para a classe levantar diferentes informações relacionadas a 2 países europeus e suas respectivas capitais, assinaladas no mapa. Analise as alternativas abaixo e marque a opção correta. 1. Apesar de localizada na zona temperada boreal, Atenas, já descobrimos qual é a primeira capital, apresenta clima mediterrâneo, ao passo que Dublin está na zona de influência do clima temperado oceânico. Moçada, olha esse mapa aqui. Olha onde está Atenas e olha onde está Dublin. São uma pegadinha, tá? Aí você pode pensar assim, ué, mas Atenas não está no clima mediterrâneo, está na zona temperada do norte. Ok, mas uma coisa é a localização da zona, outra coisa é o clima predominante.
Sacou? Ela está na zona temperada do norte, mas ela sofre influência do clima mediterrâneo. Lembrando que ela está no mar Mediterrâneo, que também sofre influência do deserto do Saara. Beleza? Então, essa está corretíssima. Beleza? Número 2. As duas capitais estão situadas em uma zona de instabilidade tectônica. Será? Olha o mapa aqui, ó. Olha Dublin. Ela não está numa borda de placa tectônica, portanto, é uma área estável. Olha Atenas. Atenas está bem perto de uma borda de uma placa tectônica. Inclusive, Atenas registra frequentemente, digamos assim, abalos sísmicos, batendo 6, alguma coisa, 7, alguma coisa na escala dos terremotos, né? Então, Atenas está numa área de instabilidade, enquanto Dublin está numa área de estabilidade. Ok? Então, letra 2, agora tu vê. Número 2 está errada. 3. Dublin localiza-se no hemisfério ocidental, enquanto a capital grega encontra-se no hemisfério oriental. Oriental, moçada, no planisfério, você olhando para o planisfério, ele é à direita, oriental. Portanto, Atenas está na parte laranja, que é a parte direita do mapa. Enquanto Dublin está na parte esquerda do mapa, portanto, na parte ocidental. Logo, se Dublin está no ocidental e a capital grega está no oriental, essa 3 está correta. Então, a princípio, nós marcamos aí 1 e 3 correta, letra B. Vamos ver por que a 4 está errada. Tanto a Grécia quanto a Irlanda não integram o espaço Schengen. Olha o espaço Schengen aí. Moçada, o espaço Schengen é diferente da União Europeia, tá? Que inclusive já mudou um pouco, né? Devido ao Brexit. Pois bem, espaço Schengen é aquele espaço determinado pelos países da União Europeia, mas não necessariamente todos os países que pertencem ou pertenciam à União Europeia, que você tem livre circulação de pessoas. Então percebam que a Grécia, esse espaço vermelhinho aí do lado da botinha da Itália, está contida no espaço Schengen, enquanto a Irlanda não. Então, essa está falsa por isso. Vamos para a questão 26. O Mercosul tem sido muito criticado nos últimos anos pela perda de dinamismo, apesar dos importantes avanços obtidos desde sua criação. Sobre o bloco econômico regional, é correto afirmar que 1. Promoveu a distensão geopolítica entre Brasil e Argentina, que historicamente disputavam a hegemonia na Bacia de Prata. Moçada, essa número 1 está correta. De fato, Brasil e Argentina eram as principais rivalidades geopolíticas locais aqui. Não as únicas, mas eram os dois maiores atores geopolíticos da América do Sul e, portanto, se esses dois rivalizam pelo controle geopolítico regional ou local, obviamente essa é a maior rivalidade, né? Então, inclusive, o posicionamento das Forças Armadas brasileiras era muito maior no sul do país do que na Amazônia. Hoje está se invertendo, indo cada vez mais para a Amazônia. Beleza? Então, essa está ok. O que, de certa maneira, já responde a número 2. Vamos ver. O incremento da cooperação diplomática entre Brasil e Argentina durante a década de 80 contribuiu para a formação do bloco. Portanto, tanto a número 1 quanto a número 2, elas são complementares, né? Então, elas estão corretíssimas. Houve uma melhora na relação diplomática entre ambos os países. Tá? Número 3. A adoção da tarifa comum transformou o Mercosul em uma união aduaneira perfeita, vista que os países membros são obrigados a aplicar a mesma alíquota de importação para todos os produtos. Olha, percebam aí que eu marquei em vermelho justamente o erro dessa opção. Não era uma união aduaneira perfeita, justamente porque os produtos não têm alíquotas parecidas. Quer dizer, eles podem até ter alíquotas parecidas, mas não porque foi dada uma ordem para isso. Ou seja, cada produto é negociado de maneira separada. É uma coincidência se eles tiverem a mesma alíquota. Não foi proposital. Beleza? Então essa número 3 está errada, vamos para o número 4. O Protocolo de Ouro Preto inseriu a cláusula democrática no Tratado de Assunção e ajudou a criar um ambiente de maior estabilidade política no âmbito regional. Olha o que eu coloquei para vocês. Ouro Preto determinou a estrutura institucional do Mercosul.
e foi feito em 1994. Já a cláusula democrática foi colocada em 1991 no Mercosul. Portanto, um acordo de 94 não poderia ter colocado em prática algo que já tinha sido colocado em prática 3 anos antes, né? Então, número 4, errada. Vamos para o número 5. O Mercosul foi, na verdade, uma resposta ao esgotamento dos modelos de desenvolvimento baseado na substituição de importações, adotado pelas duas principais economias do bloco. Moçada, na balança comercial favorável, por exemplo, entre Brasil e Estados Unidos, era muito desfavorável ao Brasil. Então, ao olhar mais para o território sul-americano, a balança comercial fica um pouco mais favorável. E há uma troca comercial muito melhor, tanto para a Argentina, quanto para o Uruguai, quanto para Paraguai, Brasil, enfim, do que olhando desses países para os Estados Unidos, para a Inglaterra ou para a China hoje em dia, né? Então, o Mercosul ele é importante porque ele dá uma equilibrada na balança comercial, ok? Então, letra B, número 1, 2 e 5 corretos. Vamos para agora questão número 27. O conflito árabe-israelense contribuiu inequivocamente para tornar o Oriente Médio uma das regiões mais instáveis do mundo. Sobre esse importante foco de tensão, é correto afirmar, número 1, a Guerra Yom Kippur, em 1967, já paro por aí. A Guerra de 1973, que vai inclusive originar a crise do petróleo e tal. Então, não, número 1, errado. Eu marquei para vocês em vermelhinho para vocês verem o erro, tá ok? 2. A cidade de Jerusalém é sagrada para as 3 principais religiões monoteístas da atualidade: cristianismo, judaísmo e islamismo, o que é decisivo para gerar instabilidade na região. É verdade, moçada, o número 2 está correto. Inclusive, Jerusalém, ela originalmente era para ser uma cidade internacional, sob a administração da ONU, né? Porém, devido aos conflitos, em especial israelenses e palestinos, Israel tenta forçar um pouco a barra para colocar Jerusalém como sua capital, inclusive com algum apoio de alguns países aliados a Israel, né? Querendo colocar as suas embaixadas em Jerusalém e não mais em Tel Aviv. Estados Unidos, com Trump, já orientou nesse sentido. O governo do Brasil, com Bolsonaro, também orientou nesse sentido. Enfim, vamos ver no que vai dar, né? 3. Então essa está correta, tá? 3. A geopolítica da água desempenha um papel destacado no conflito, tendo em vista o controle exercido por Israel sobre os principais mananciais da região. Perfeito, moçada. É uma região árida ou semiárida em alguns lugares. Então, a água, ela tem uma importância vital. Tendo uma importância vital, inclusive de sobrevivência, né? Ela torna-se um ativo de geopolítica muito relevante. Quem controla mananciais de água, fontes de água, ganha muito na geopolítica local. Então, 2 e 3 corretas, vamos para o número 4, porque ela está errada. Pelos acordos de Oslo, em 1993, a Organização pela Libertação da Palestina, OLP, e o Hamas reconheceram o Estado de Israel, que se comprometeu a devolver os territórios ocupados nos quais seria criado um Estado palestino. Temos um erro aí. Hamas reconhecendo o Estado de Israel? Não. O Hamas não reconhece o Estado de Israel, portanto, essa está errada. E Israel considera o Hamas um grupo terrorista, né? Então, essa estaria errada. Portanto, sobra pra gente aí número 2 e número 3, letra C. Beleza? Vamos para 28. É isso. Questão 28. O censo demográfico realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, em 1970, revelou pela primeira vez uma importante mudança do perfil da população brasileira. Passamos a ser um país predominantemente urbano. A respeito da urbanização nacional, é correto afirmar que 1. A urbanização ocorrer de forma acelerada, concentrada e apoiada no êxodo rural, simultaneamente ao vigoroso processo de industrialização verificado no pós-Segunda Guerra. Moçada, é verdade. Depois da Segunda Guerra Mundial, na década de 40, o Brasil começa, antes disso já tem um resquício de uma incipiente industrialização. Porém, pós-Segunda Guerra Mundial, nós temos, na verdade,
políticas públicas de Vargas, durante as décadas de 30 e principalmente 40, potencializam o início mais agudo de uma fase de industrialização no Brasil. Então, a gente começa a sentir os efeitos disso depois da Segunda Guerra Mundial. Então, logo após a Segunda Guerra Mundial, até a década de 80, a industrialização brasileira cresceu em níveis estratosféricos. A partir da década de 80, 90, a gente tem um período de desindustrialização que perdura até hoje. Estamos falando de 2020. Então, enfim, mas de qualquer maneira, é verdade. E quanto mais industrializado é um local, mais urbano também é esse local, porque atrai mais gente, sobretudo vindo do campo, que tem como fator de expulsão do campo, um dos fatores, além do pouco ou nenhum acesso à terra, a mecanização do campo. Então, eles veem na cidade um local para ganhar emprego, trabalhar, enfim. Então, número 1, verdade. Número 2, problemas em comum de infraestrutura viária, abastecimento de água, saneamento básico, coleta de lixo, dentre outros, resultaram na criação das regiões metropolitanas no início da década de 1970. Moçada, também é verdade. Esse processo legal, jurídico, digamos assim, da criação dessas áreas metropolitanas ocorre em 1973, a lei complementar número 14, ainda no período da ditadura, né? Como eu coloco aí para vocês aí. Foram criadas regiões região metropolitana de São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife, Salvador, Curitiba, Fortaleza, né? No ano seguinte, por exemplo, o estado da Guanabara se funde ao estado do Rio de Janeiro, né? E aí tem a região metropolitana do Rio de Janeiro. Então, essa está correta. Número 3. Atualmente, o Centro-Oeste é a terceira região mais urbanizada do país, basicamente em função de 3 fatores: a fundação de Brasília, a construção de grandes eixos rodoviários de integração nacional e a acentuada mecanização das lavouras. Moçada, o iníciozinho está errado. Ela não é a terceira, é a segunda. Veja o grau de detalhamento que essa prova está cobrando, né? O nível de dificuldade dela. Por esses mesmos fatores que ela coloca. O problema dessa questão é só o início. De terceiro, na verdade, a região centro-oeste é a segunda. Beleza? Número 4. Os critérios adotados pelo IBGE para definir o grau de urbanização seguem padronização internacional, não havendo, portanto, divergência em relação aos utilizados pelos países da OCDE. Moçada, não é verdade. O padrão ele é nacional, respeita-se referências importantes internacionais, mas, sobretudo, é feito por brasileiros a partir das perspectivas e da realidade brasileira, né? Como eu coloquei na tela para vocês, o IBGE, ele, por exemplo, tem um estudo de 2017 chamado Classificação dos Espaços Rurais e Urbanos no Brasil de 2017, que cita, inclusive, como referência para a observação e análise dos espaços urbanos e rurais, os padrões ingleses e da União Europeia. Portanto, não fala da OCDE, que é um conjunto de países. Fala especificamente da União Europeia e da Inglaterra. Então, essa está errada. Olha, de novo, o nível de detalhamento dessa prova. Então, número 1 e número 2 correto. Letra A. 29. Fome, guerras, miséria, exploração predatória e vida selvagem configuram um quadro que o imaginário coletivo associa geralmente à África. No entanto, esse espaço não se resume apenas a tal quadro. Com relação ao continente africano, é correto afirmar que 1. Nos últimos anos tem registrado um expressivo incremento das trocas comerciais entre a África e a China. Esse país asiático interessa-se principalmente pelas commodities minerais e pelo pelo suprimento energético. Como vocês podem observar nesse mapa, esse é um mapa da relação comercial China-África, ou África-China no caso, né? Mas enfim, de investimentos chineses na África. E percebam que é tudo na casa de bilhão, né? Os vários países em que, quase tudo na casa de bilhão. Os vermelhinhos são os países que sofrem mais investimentos chineses, os rosa a galera do meio, digamos assim, né? Até 300 milhões, e a galera em amarelinho, 100 milhões. Então, percebam que eles estão investindo em quase todos os países africanos, né? É importante ressaltar isso e, portanto, a letra A, de novo, a número 1, está correta. Número 2.
A Nigéria tem se desenvolvido e diversificado sua economia e investindo no setor de telecomunicações, apesar de o petróleo ainda ser importante na economia do país. Moçada, quero chamar a reflexão. Essa está correta, é verdade. A Nigéria ela tem se modernizado, embora o petróleo ainda seja o principal produto do país, ela tem se modernizado cada vez mais. Ok. O problema é quando você fala tem se modernizado, qual é o parâmetro? É muito? É pouco? Praticamente, difícil você ver um país que não tenha se modernizado, mas tem que ter um referencial. Então essa é uma questão que não está errada, é verdade, mas é muito complicada você colocar isso numa múltipla escolha. É muito subjetivo o critério, tá? Então, ok, a Nigéria de fato tem se modernizado. Um dos países africanos que está cada vez mais moderno no campo, sobretudo, das telecomunicações. É verdade. Por outro lado, tem o Boko Haram, né? Que é um grupo terrorista, fundamentalista, que, enfim, leva aquele país também a certas restrições internacionais, ali em termos econômicos. As pessoas ficam com medo de fazer negócio com empresas dentro da Nigéria, por causa do terrorismo local, etc. Mas, de fato, a Nigéria é um país que mais se desenvolve no continente africano, se comparado ao continente africano, beleza? Então, ok, essa está certinha. Então, 1 e 2 certa, vamos ver porque a 3 está errada. Melhorias na infraestrutura urbana e redução de déficit de moradias têm contribuído para o significativo aumento da população urbana do continente, que já ultrapassa a rural. Não é verdade. O continente africano, ele é um continente ainda predominantemente rural. Está lá 55-45, 52-48 em relação a pessoal morando na zona rural e pessoal morando na zona urbana. Está quase empatado, mas ainda tem um pouquinho a mais de pessoas morando nas zonas rurais. É óbvio que tem países mais urbanizados que outros, mas a gente está falando da África como um todo, da África continente, beleza? Então, essa número 3 está errada. Vamos ver porque que a 4 está errada. Alguns regimes ditatoriais foram derrubados devido aos protestos desencadeados pela Primavera Árabe. Atualmente, governos mais representativos renovam a esperança no fortalecimento da democracia em países como Líbia, Egito, Tunísia e Argélia. Moçada, como eu coloquei para vocês em vermelho, o Egito, de fato, foi um dos principais países lá no processo da Primavera Árabe, digamos assim. Porém, desde 2013, nós temos um governo ditatorial lá. Então, não é verdade, como está colocado aí na opção, né? Que governos mais representativos renovam as esperanças no fortalecimento da democracia. Em relação ao Egito, não. Se um país desses 4 já não podem ser incluídos, então essa opção está errada. Porém, a Líbia também está com um problema grave político interno. Ela tem 2 governos atuando de maneira paralela. Então, se tem uma coisa que não é democrático, é a Líbia atual. Quer dizer, a Líbia não era, agora também não é, depois da Primavera Árabe, continua não sendo. E o Egito, então, que também era uma ditadura, agora continua sendo uma ditadura, mesmo depois da Primavera Árabe. Então, a número 4 é errada por isso. Então, letra A, número 1 e número 2 corretas. Vamos para 30. O continente americano estende-se desde as tundras canadenses até o Cabo Horn, na Terra do Fogo. Sua imensa variedade de paisagens comporta sociedades altamente diferenciadas. Sobre esse grande conjunto, é correto afirmar que, vamos lá, número 1, a costa ocidental apresenta extensos dobramentos modernos, como os Andes e as Montanhas Rochosas, e faz parte do anel ou Círculo de Fogo do Pacífico. Moçada, é verdade. A costa ocidental, se você olhar no planisfério, costa ocidental, ela é sempre à esquerda. Portanto, no caso aí, é a costa do Pacífico. E a costa do Pacífico, de fato, ela tem os Andes, né? E ela faz parte do chamado Círculo de Fogo do Pacífico, né? É uma área de instabilidade tectônica bastante significativa. Beleza? Então, ok, certinho. Número 2. A porção oriental, continental, portanto mais voltada para o Atlântico,
tanto da América do Norte quanto da América do Sul, é marcada por estruturas geológicas antigas, de grande estabilidade. Ok. Perfeito. Nós não temos cordilheiras no lado atlântico do continente, temos do lado pacífico, né? Então, essa de fato está correta. Só pensar no Brasil nesse caso, que a relação é bem parecida, ou seja, o Brasil, no seu litoral, ele não tem uma região de instabilidade sísmica, tectônica, né? Então, é só pensar no Brasil sob essa perspectiva. Portanto, 1 e 2 corretos. Vamos ver porque a 3 está errada. A condição bioceânica caracteriza todos os países da América anglo-saxônica e da América istmica. Istmica significa continental, beleza, moçada? Caracteriza todos? Não. Então, assim, América anglo-saxônica quer dizer que as características bioceânicas do norte do Canadá são similares a, sei lá, a qualquer país da América Central com água muito mais quente? Claro que não, né? Então, essa está errada. Vamos ver por que a 4 está errada. É o único continente que possui terras em todas as zonas climáticas. Olha esse mapinha aqui, moçada. Como vocês podem ver, a América, ela possui, de fato, na zona temperada, na zona polar e na zona tropical. Ok. Só que a Ásia também. A parte asiática da Rússia, zona polar, zona temperada e na zona tropical. Portanto, tanto América e Ásia, ambas fazem parte de todas essas zonas climáticas. É uma questãozinha também, de novo, bastante conteudista, bastante específica e bem chatinha por conta disso. Então, número 30, letra A, 1 e 2. Vamos para 31. A Coreia do Sul faz parte do grupo dos NICs, sigla em inglês, que representa os países de industrialização recente. Podemos destacar como fundamentais para o processo de industrialização desse país os seguintes fatores. 1. A existência de abundantes minerais metálicos e fósseis, que garantiram o indispensável suprimento de energia e insumos necessários à indústria de base. Olha que coisa! Na divisão entre Coreia do Norte e Coreia do Sul, a Coreia do Norte ficou com o território mais rico em minerais e a Coreia do Sul ficou com o território proporcionalmente mais ricos em agricultura. Então, como vocês podem ver, essa número 1 está errada porque está dizendo sobre a Coreia do Sul, que não é rica, pelo menos não se comparada à Coreia do Norte, em produtos minerais, digamos, em matéria-prima mineral, né? Então, número 2. Maciços investimentos na educação, ok, e na melhoria da infraestrutura de transporte e energia. É muito verdade essa. Inclusive, a Coreia do Sul, ela se notabilizou por levar muitos de seus jovens para estudar em universidades famosas pela sua excelência acadêmica durante bastante tempo, e depois esses jovens retornavam à Coreia do Sul e incrementavam a mão de obra local. Então, sobretudo o investimento em educação na Coreia do Sul foi algo, não sei se ímpar na história da humanidade, porque seria difícil afirmar isso, mas um dos principais, um dos países que mais investiu em educação na história da humanidade, sem dúvida nenhuma. Número 3. Concessão de incentivos à exportação, tais como redução de impostos e controle da política cambial. Moçada, essa número 3 está correta. E se essa número 3 está correta, a número 4 obrigatoriamente está errada. Mas vamos analisar a primeira 3. Nós temos várias empresas exportadoras na Coreia do Sul, mas eu vou citar duas como exemplo, são bastante famosas, aqui no Brasil inclusive. Hyundai e Samsung. Então, eles se notabilizaram por criar empresas nacionais para exportar, com muita proteção do governo, inclusive, né? Então, essa número 3 está corretíssima. E olha por que a 4 está errada. Vamos lá. Grandes estímulos ao consumo interno? Não. Se eles estão estimulando empresas para vender para fora, não é estimulando o consumo interno que essas empresas vão ganhar dinheiro, né? Então, há uma contradição entre a número 3 e a número 4. Como a número 3 está correta, a número 4 obrigatoriamente está errada. Beleza? Então, nesse caso aí, questão 2, opções 2 e 3, correta, letra C. Vamos para 32 agora.
Em meados da década de 30, o então capitão do Exército Mário Travassos publicou a obra Projeção Continental do Brasil, que até hoje inspira o pensamento geopolítico nacional. Dentre os postulados geopolíticos do autor, podemos destacar, então vamos lá. 1. A América do Sul, como um espaço caracterizado por dois antagonismos geográficos, a oposição da vertente do Atlântico e do Pacífico entre as bacias hidrográficas do Amazonas e do Prata. Verdade, é verdade. Por que é verdade? Porque em 1930 era esse o cenário geopolítico sul-americano. O de hoje é completamente diferente não, mas é diferente. Mas em 30 era esse o cenário geopolítico, né? A Bacia da Prata, a Bacia do Rio da Prata, de fato, ela era um local importante. Já vimos isso numa questão anterior, né? Em que essa rivalidade geopolítica entre Brasil e Argentina se dava pelo controle, principalmente da parte sul ali, geopolítica do território sul-americano, né? E a Amazônia, que era uma fonte de preocupação cada vez maior, inclusive, nos tempos atuais. Então, número 2, a influência polarizadora de Buenos Aires, que limitava o poder brasileiro sobre a extensa vertente atlântica. De novo, essa número 2 é quase um complemento da número 1. Né? Fala sobre essa rivalidade entre Brasil e Argentina, e que com essa rivalidade, a Argentina sendo um grande player, né, do cenário sul-americano, o Brasil não conseguia tanta influência assim no Atlântico Sul, digamos assim, né? Tem uma frase interessante, essa frase se falava muito na década passada, quando o Brasil estava com a economia mais forte, né? Que era, o Brasil é hoje o que a Argentina já foi. A Argentina era, de fato, um país, não existia esse termo na época, emergente, né? Mas era um país bastante desenvolvido para o cenário sul-americano. Depois ela foi caindo muito nos últimos 30, 40 anos, e o Brasil foi crescendo, né? Agora, ambos, estamos falando no ano 2020, né? Ambos estão passando por uma crise mais complicadinha. 3. A necessidade de atração do Paraguai e da Bolívia para a esfera de influência política e comercial do Brasil. Sim, é verdade. Perceba o seguinte, Itaipu, que é uma hidrelétrica binacional, ela foi construída nessa boa relação entre Brasil e Paraguai. E o gasoduto criado entre Brasil e Bolívia, onde o Brasil importa o gás natural boliviano, também se deu a partir dessa boa relação entre Bolívia e Brasil. Portanto, percebam que as relações boas entre determinados países servem principalmente para ganhos econômicos, né? Então, essa está certinha. Número 4. O projeto do Brasil como uma grande potência sul-americana, empreendendo a marcha para o oeste, com o objetivo de erguer um polo de poder econômico e demográfico na porção central do subcontinente. Moçada, praticamente ele está falando de Brasília. Só que 30 anos antes da Constituição de Brasília. Lembrando que JK, no seu plano de metas, ainda como candidato a presidente da República, diz que vai construir Brasília. Não é nem um plano original do seu plano de governo. Ele entra no meio da campanha. Mas percebam que essa ideia já existia, ou seja, povoar a parte central do território nacional com gente, com empresas, com negócios, e para isso o JK teve a ideia de transferir a capital para lá. Mas percebam que essa ideia já está forte, inclusive, dentro das Forças Armadas em 1930. Né? Interessante isso. Portanto, todas as alternativas estão corretas, letra E. Então é isso, moçada. Acabamos de corrigir a prova da SPSEC 2020 de Geografia. Até a próxima!